19:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. O livro de Provérbios, eles são ditados de sabedoria, ditados curtos que eram ensinados ao povo naqueles dias, no povo do Oriente. E um dos métodos de ensino do Oriente era a repetição. E então os provérbios, eles eram ensinados, principalmente para os jovens naqueles dias, pela repetição. E então isso era assimilado, era fixado na mente daqueles que os ouviam. Os provérbios, então, eram ensinados dessa forma. Ditados de sabedoria, ditados curtos, sentenças sobre questões práticas da vida. Na verdade, são pensamentos sábios, são pensamentos práticos, de modo a serem fixados na mente daqueles ouvintes. Os salmos são dados, praticamente, a maioria deles, escritos por Davi. O Provérbios, a maioria é dado, escrito por Salomão, filho de Davi. Nos salmos nós temos a devoção, modelos de orações a serem feitas a Deus. Em Provérbios nós temos um livro de moral prática. O livro de Provérbios, ele trata-se do temor do Senhor. Fala sobre sabedoria, sobre ensino dos pais aos filhos, sobre, por exemplo, os jovens fugirem dos caminhos da mulher adúltera, ao elogio à mulher virtuosa e tantos outros ensinamentos. Mas ele é mais conhecido por Provérbios. No Brasil tem provérbios, não tem? Mas são totalmente longe dos provérbios das Escrituras. Um provérbio brasileiro conhecido é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Longe de ser comparado aos provérbios das Escrituras. E eis aí um deles. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Quem escreveu esse provérbio? Salomão. Salomão, na sua juventude, quando ele era moço, ele teve diante de si uma grande incumbência. Filho de Davi, sucessor do trono, reinaria sobre todo Israel. Mas como ele se portaria diante de tão grande povo, de tão grandes situações que viriam sobre ele ou para ele resolver? Então ele orou a Deus, pedindo sabedoria, entendimento. Ele era um homem, um moço, movido pela paixão, pela sabedoria, pela ciência. Ele foi um prodígio literário na sua época. Se alguém teve mais sabedoria do que Salomão, nós ainda não conhecemos, porque ele foi o homem mais sábio de toda a terra. Ele escreveu 3.000 provérbios. Nós conhecemos uns poucos deles. Ele escreveu 1.005 cânticos. Muito, né? Quantos cânticos nós já fizemos ou já cantamos? Mas ele fez 1.005 cânticos. Ele discorreu sobre todas as plantas, diz a Bíblia. Não foi sobre algumas, não. Foi sobre todas as plantas. Ele discorreu sobre os animais, as aves, os répteis, os peixes. De todos os povos da terra vinham pessoas para ouvir a sabedoria de Salomão. E reis longe de Israel também enviavam pessoas para ouvirem Salomão, para saberem o que acontecia com aquele homem. Mas nós sabemos que ele pediu a Deus sabedoria, entendimento, discernimento para governar o povo. E Deus deu muito mais do que isso para ele. Riquezas, glórias, honras. E a Bíblia diz então dessa sabedoria que Deus deu a ele. Esse é o escritor do livro de Provérbios. Isso faz com que hoje, ainda hoje, nesses últimos dias, possamos dar crédito ao que ele escreveu, porque ele escreveu inspirado por Deus. Ele escreveu esse versículo 18 do capítulo 29, inspirado por Deus, que não havendo profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Nós poderíamos traduzir essa palavra profecia e talvez alguma Bíblia de alguém aqui nessa noite, alguma versão, traz uma palavra diferente, traz a palavra visão.
Profecia, visão. Não havendo visão, o povo se corrompe, mas ela pode ser traduzida por outras palavras. Não havendo entendimento, não havendo compreensão, não havendo percepção das coisas espirituais, da vontade de Deus, o povo se corrompe. Esse é o ensinamento que Salomão está querendo colocar. Mas junto com isso ele coloca um versículo, a segunda parte do versículo, muito importante para todos nós. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. E nas Escrituras nós temos vários exemplos de pessoas dos dois lados. De pessoas que por não terem visão ou não terem profecia, não terem entendimento, não terem percepção das coisas espirituais, da vontade de Deus, se corromperam, se desviaram. Mas também da mesma forma, do outro lado também tem pessoas que guardaram a lei, guardaram a palavra do Senhor e se tornaram felizes ou bem-aventuradas ou andando neste mundo fazendo a vontade de Deus. Por exemplo, rapidamente, nós vamos deter daqui a pouco em alguns exemplos maiores, mas poderíamos citar um exemplo negativo, porque o versículo tem o aspecto negativo e o aspecto positivo. Um exemplo negativo, inicialmente, nós temos Sansão, um homem que foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe, nazireu de Deus, consagrado a Deus, separado por Deus, recebeu o poder de Deus para ser usado por Deus para libertar Israel dos filisteus, daquele povo que sempre estava oprimindo Israel, mas num determinado momento na vida de Sansão, como que a visão tivesse sido distorcida, como que a percepção da vontade de Deus foi desapercebida por ele. E nós sabemos a história de Sansão, e o final da vida dele é mais trágico ainda, quando a Bíblia relata que ele foi capturado pelos filisteus, ele foi levado para uma cidade, vazaram os olhos dele, ou seja, ele se tornou um homem sem visão, e ele foi levado para o moinho, no cárcere, e foi acorrentado com cadeias de bronze. E moinho, na Bíblia, quando nós estudamos moinho, ele era para se triturar o trigo, para se triturar grãos, era uma grande roda, uma enorme roda, com um peso tamanho, e então circulava, ficava em círculos, quebrando, triturando os grãos. Um homem que perdeu a visão. E agora então ele anda em círculos, não sabe para onde vai, não tem um destino. Na verdade, ele tinha um destino, ele era capacitado por Deus para ser um juiz em Israel, para libertar o povo do jugo dos filisteus. Um exemplo negativo, não havendo visão, ou se tinha visão, perdeu a visão. Lembram da igreja de Laodiceia? Também ela entra nesse exemplo negativo. Alguém que Deus, ali em Apocalipse, fala sobre isso. Alguém que de fato teve visão, entendimento da salvação de Deus, da obra de Deus, da obra de Jesus Cristo, mas que se ensoberbeceu. E lá fala assim, o anjo diz para ela: aconselho-te de mim, compre o quê? Colírio. Para quê? Perdeu a visão, perdeu o entendimento, perdeu a percepção das coisas espirituais. Sem visão, sem profecia, o povo se corrompe. Mas também temos exemplo positivo. Nós podemos colocar em positivo o grande apóstolo Paulo, talvez o homem da história, o apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja, que, dando o seu testemunho diante de um rei, ele disse: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele teve uma visão no início da sua vida, mas a visão que ele teve ali a caminho de Damasco foi uma primeira visão, foi uma visão física, foi uma visão no qual ele viu uma grande luz, caiu por terra. Ele não está se referindo necessariamente a essa visão de que ele caiu por terra, depois ele levantou, ficou 3 dias sem visão, depois voltou a visão para ele, não. Isso foi um aspecto físico que teve com ele, mas quando ele diz para o rei que não foi desobediente à visão celestial, ele está falando sobre aquele texto de 2 Coríntios, capítulo 4, que diz que Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
Ele não foi desobediente a esta visão, a esse entendimento esclarecido da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, da obra do Espírito Santo, da manifestação futura do seu Filho, da volta do seu Filho, o qual ele escreveu em várias cartas. Um exemplo positivo de alguém que teve a visão e andou por ela, alguém que teve um entendimento esclarecido, percebeu as coisas espirituais, valores espirituais e perseverou nesse caminho. Porque, irmãos, nas Escrituras nós temos tantos exemplos, principalmente nos últimos dias, como diz a Escritura, muitos se levantarão, apostatarão da fé, por darem ouvido a ensinos estranhos, ensinos errados a respeito da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, os anticristos, como diz João, que já apareceriam, ou melhor, que apareceram nos seus dias, o anticristo que virá, aquele grande homem da perversidade. Então devemos estar atentos com a visão que já recebemos do Senhor, esse entendimento espiritual que já recebemos do Senhor, e não ficar obscurecidos, não deixar que nada venha tampar, venha nos tirar essa visão, mas que possamos estar sempre claros e apercebidos desses valores espirituais. Mas eu queria focar nessa noite, citando esse versículo: não havendo profecia, o povo se corrompe, ou não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é feliz. 2 exemplos de maior expressão para nós, para o nosso entendimento. E o primeiro deles, vocês conhecem a história. Vamos lá, em Gênesis capítulo 25. Gênesis 25, do versículo 27 em diante. O personagem é Esaú, que nós vamos usar como exemplo negativo. Diz assim, Gênesis 25, 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Eis aqui um homem, eis aqui alguém que não teve visão dos valores espirituais. Não teve visão inicialmente dos valores de terrenos, de herança, de direito de propriedade ou direitos que viriam sobre um primogênito. Ele desprezou tudo aquilo que acompanha a herança, os direitos, os privilégios que acompanham um primogênito. Ele largou mão de tudo isso por um simples prato de lentilhas. Ele, usando o Provérbios 29, 18, não havendo visão, faltou entendimento de valores que acompanham o direito de primogenitura. Perdeu muita coisa. Como diz o versículo, ele se corrompeu. Perdendo a visão, se corrompe. Ele deixou-se vender por um alimento transitório, passageiro. E é interessante que o versículo é muito claro e eu acho até da parte de Deus instrutivo para nós. Comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Que valor que ele deu ao direito de primogenitura? Tanto faz, tanto fez. Vou curtir o momento, vou comer aqui agora, estou a ponto de morrer. Comeu, bebeu, levantou e saiu.
e perdeu o direito de primogenitura. Mas o que teria nesse direito de primogenitura? Quais são os privilégios, quais são os direitos que acompanham esse direito de primogenitura que Esaú não valorizou, não se apropriou, não se agarrou, não teve a visão clara? Vamos ver alguns privilégios que acompanhavam o direito de primogenitura. Êxodo 22, versículo 29. Vejam que ele desprezou por uma simples refeição, se corrompeu, deixou-se vender. E um dos privilégios que acompanhava o direito da primogenitura, Êxodo 22, 29, diz o seguinte: não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Versículo 31. Ser-me-eis homens consagrados. Vejam que um direito ou um privilégio que acompanhava a primogenitura é ser consagrado ao Senhor, ser entregue ao Senhor, ser dado ao Senhor. Aqui, no livro de Êxodo, assim como deveriam ser trazidas ofertas do melhor das ceifas ou das tuas vinhas, o animal também deveria ser levado, o filho também, ou seja, o primogênito, deveria ser levado como consagrado, como entregado, como oferta ao Senhor. Alguém poderia dizer assim, ou talvez Esaú poderia dizer: não quero ser consagrado ao Senhor, não quero que me entreguem ao Senhor, não quero nada com o Senhor. O que ele fez foi isso, de fato. Ele desprezou, ele vendeu o direito de primogenitura, e um dos privilégios, um dos direitos é ser consagrado ao Senhor, ter uma vida devota na presença do Senhor. Isso na linguagem do Novo Testamento é Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é um direito, um privilégio que nós, na linguagem do Novo Testamento, da mesma forma que o primogênito no Velho Testamento temos, de sermos consagrados. Paulo está dizendo: rogo-vos, eu peço a vocês, ei, abram os olhos, não vendam o direito de primogenitura de vocês, não vendam o direito de se consagrarem ao Senhor, mas ofereçam os corpos de vocês, apresentai os vossos corpos como essa consagração ao Senhor. Isso não é um privilégio? Isso não é um direito nosso? Sim, é um direito ou um privilégio. E teremos consequências dessa consagração, irmãos, certamente. Muitos benefícios nós teremos por causa dessa consagração ao Senhor. Hoje, infelizmente, muitos não verão, hoje não, no futuro, muitos não verão o Senhor porque não se entregaram, não se consagraram. A Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Esaú comeu, bebeu, levantou e saiu. Ou, na linguagem do Novo Testamento, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não terá nenhum privilégio na era vindoura. Já estou salvo, já sou salvo. Não haverá nada no futuro, eu vou entrar na vida eterna e vou viver a vida eterna. Não é assim que nos ensina as Escrituras. Existem privilégios, direitos que nos acompanham. Um segundo direito, ou o segundo privilégio, daquele primogênito. Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 21. De 15 a 17. Deuteronômio 21, 15 a 17. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida
reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele que é primogênito de seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Veja um grande privilégio, um grande direito do primogênito. Qual é? Receber porção dobrada de tudo que o pai tinha, porção dobrada da herança. Acompanhava o direito de primogenitura. Mas Esaú desprezou, faltou-lhe visão de valores espirituais. E eu penso, se cada um de nós, muitas vezes, não podemos perder muitas coisas que Deus tem para nós, ou que acompanham a nossa salvação, porque a vida cristã, além do perdão dos pecados, do nome escrito no livro da vida, da paz de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus sobre nós todos os dias, ela traz consigo também alguma coisa da herança que Deus nos tem em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros com Ele, né? Somos herdeiros dele, co-herdeiros com Ele. E muitas coisas nós podemos usufruir ainda nesta vida. Ou seja, podemos receber porção da herança que temos em Deus, por meio de Cristo Jesus, que nos é mostrado, nos dado dia a dia pelo Espírito Santo. Vamos ver alguns exemplos. Os irmãos se lembram daquela história, ou daquela parábola que Jesus contou em Lucas 19? Nós vamos lembrar dela. Depois de contar a história de Zaqueu, que Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, ele conta uma parábola a respeito de um homem nobre que partiu para uma terra distante, que foi para ali tomar posse de um reino e depois voltaria. Aqueles homens não gostaram daquela história. Mas antes dele ir, aquele homem nobre, ele deu 10 minas para 10 servos. Ou seja, ele deu dinheiro, ele deu 10 moedas, uma para cada servo. E foi embora. Negociai até que eu volte. A Bíblia diz que ele demorou muito, mas ele voltou. E quando ele voltou, ele foi prestar contas com os seus servos. E aqui eu quero mostrar a beleza da herança que nós podemos receber, que nós temos em Deus, em Cristo Jesus. No caso do primogênito, ele recebia a porção dobrada, ok? Mas a parábola diz que o primeiro servo, ele chegou diante do seu senhor e disse para ele assim: Senhor, a tua mina rendeu 10. O primeiro chegou e falou assim: olha, a tua mina rendeu 10. E o Senhor disse para aquele servo: sobre 10 cidades você terá autoridade. Aí veio o segundo também, entusiasmado: meu Senhor, a tua mina rendeu 5. Está aqui, te entrego as 5 moedas. E ele diz assim: você terá autoridade sobre 5 cidades. Se na primogenitura você já ganhava porção dobrada, nesse reino, ou na figura dessa parábola, você pode ganhar 10 vezes mais. Você pode ganhar 5 vezes mais. É uma boa aplicação, né, Sérgio? O Sérgio é dos negócios. Fica olhando ali a bolsa de valores. Quem está dando mais? A Oi, a Petrobras. Ixi, eu perdi dinheiro. Eu ganhei dinheiro, perdi dinheiro. A Adriana não gosta muito não, né, Adriana? Mais ganha ou mais perde? Não sabemos. Mas aqui nesse negócio, vamos dizer assim, nesse investimento, se na primogenitura já ganhava 2 vezes, aqui você pode ganhar 5 vezes mais, negociando aquilo que você recebeu do Senhor. Ou 10 vezes mais daquilo que você recebeu do Senhor. Se 5 já é bom, imagine 10. Mas podemos receber mais. Marcos, capítulo 10, versículo 29. Marcos, capítulo 10, versículo 29. Diz o seguinte: tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa,
ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Quanto que rendeu agora? 100 vezes, cêntuplo. O negócio do reino de Deus, ele é uma bênção, né? Se no direito de primogenitura era 2 vezes, se você recebeu alguma coisa do Senhor, você pode ganhar 5 vezes mais, 10 vezes mais, agora você pode ganhar 100 vezes mais. Diz aí, quantas casas você tem? Uma casa? Você pode ter 100 casas. Quantos irmãos você tem? Você pode ter 100 irmãos. Pais, 100. Tantas outras coisas. 100 vezes mais. É um bom investimento, né, Fabiano? Melhor do que sofá, né? O povo te ligando. Vai trazer o sofá ou não vai trazer o sofá? Estou brincando, não sei se ligam ou não. Mas percebam que Esaú, ele se corrompeu. Ele perdeu a visão, ele enegreceu a sua vista, ele não teve uma percepção daquilo que Deus poderia dar a ele, dos direitos, dos privilégios que acompanhariam ou que acompanhavam a primogenitura, ser consagrado ao Senhor, porção dobrada da herança. E agora nós, na linguagem do Novo Testamento, não somente dobrada, mas 100 vezes mais. Mas tem mais privilégios, tem mais direitos além disso. Vamos ler então agora que um dos direitos que acompanhava também o primogênito é você suceder o rei, o seu pai, se ele fosse rei, no trono. 2 Crônicas 21:3. Se seu pai então fosse rei, você sendo primogênito do seu pai, você poderia herdar ou ser sucessor do reino, do trono. 2 Crônicas 21:3. Está falando a respeito de Josafá e de seu filho Jeorão. Diz assim no versículo 3: seu pai lhes fez muitas dádivas, de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, por ser o primogênito. Veja que ser sucessor do seu pai no reino, se seu pai for rei, é um direito, um privilégio que acompanha a primogenitura. Veja que o nome do pai de Esaú era um nome conhecido ali, naqueles dias, por aqueles povos, e ele levaria o nome do seu pai, certamente, mas ele deixou aquilo, não tem valor. E na linguagem do Novo Testamento, esse sentar-se no trono, ou ser sucessor do rei no trono, Apocalipse 3:21. Não necessariamente você suceder ao rei, ao seu rei, mas veja um privilégio que acompanha também os filhos de Deus na linguagem do Novo Testamento. Apocalipse 3:21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Que grande privilégio! Sentar-se com o Senhor no seu trono. Que privilégio é esse, dado aos filhos de Deus, dado àqueles que não se corromperam, daqueles que não perderam a profecia, daqueles que não perderam a visão, ao contrário, se apegaram a ela, se apegaram à verdade do Evangelho, da salvação, da caminhada, da perseverança dos santos, e eles então agora receberão tudo isso, se continuarem nessa visão, nesse propósito, não se corromperem, não se venderem, não se entregarem a prazeres transitórios e momentâneos. Esse é um aspecto da primogenitura que Esaú perdeu, mas os filhos de Deus, quando guardam a visão, o entendimento, a compreensão, a percepção desses valores espirituais, poderão usufruir de tudo isso. Glória a Deus por isso. Nós temos o exemplo negativo, Esaú, mas nós vemos o que ele perdeu. Nós temos também exemplo positivo.
E a segunda parte do versículo de Provérbios diz: mas o que guarda a lei, esse é feliz. Veja que Salomão está falando assim, olha, existe um livro, ou existe aqui nos nossos dias, ele falando naqueles dias, a lei do Senhor. Existem os escritos de Moisés, o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, de Levítico, de Números e Deuteronômios, que é considerado a lei, a Torá, e que os filhos de Deus devem se apegar, guardar, ler dia a dia, o guardar aqui no sentido de praticar, guardar no coração, e eles serão felizes. Aqueles que assim o fazem serão felizes. Aqueles que guardam a lei são felizes. É o que ele está dizendo. E ele já havia dito isso no início do livro de Provérbios. Ele diz assim no capítulo 3, versículo 13: feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. E nós vamos entender pelas Escrituras que sabedoria e conhecimento está em uma pessoa. Está em Jesus Cristo. E aqueles que guardam então a palavra do Senhor, e aqueles então que têm obedecido ao mandamento do próprio Senhor, eles vão usufruir dessa felicidade, porque estão guardando a palavra do Senhor nos seus corações. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, quando Paulo vai deixar Éfeso, ou ele já tinha deixado, ele foi para Mileto, e a Bíblia diz que de Mileto ele mandou chamar os presbíteros da igreja e deu uma exortação a eles, que entrariam no meio do povo, pessoas que não poupariam o rebanho. Mas ali tem um versículo muito nobre para aqueles que amam as Escrituras. Diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre os que são santificados. Mas o exemplo positivo que eu quero colocar aqui, talvez vocês já pensaram nele, talvez alguns já pensaram. Quem é? O homem do Salmo 1. E quem é o homem do Salmo 1? Pode ser qualquer um que pratique o que está escrito no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse então que guarda a lei é feliz. Esse homem do Salmo 1 pode ser qualquer um de nós aqui nessa noite. Pode ser qualquer um dos filhos de Deus que tenha esse desejo no coração de guardar a palavra do Senhor. Por exemplo, o salmista no Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então a lei e o testemunho, eles podem dar sabedoria. Então eu quero ser sábio. Eu quero ser feliz. Eu quero guardar a palavra do Senhor. Essa é a segunda parte. Esse é o exemplo positivo. E podemos nos encaixar podemos encaixar nesse versículo, nessa segunda parte. Ou quem não quer ser feliz? Talvez você diga, alegrai-vos do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sim, de fato, é a exortação, é um mandamento para cada um de nós. Mas vejam que o que guarda a lei é feliz. Diante de qualquer intempérie, de qualquer tribulação, de qualquer coisa que nos venha, a lei do Senhor está no coração dele, restaurando a alma dele. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E existe aquele versículo em Mateus 28, ali quando está concluindo o Evangelho, Mateus diz assim, que Jesus comissionou os seus apóstolos, depois que apareceu a eles, os comissionou, e dentre essa comissão, no meio dessa comissão, diz assim: vocês vão diante das nações, vão fazer discípulos no meu nome, e vocês vão ensinar a cada um deles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ensinem aqueles que crerem em mim a guardarem tudo aquilo que eu vos ensinei. Ensinem aqueles que crerem a guardar o quê? A palavra que foi dada a vocês. Todas as coisas seriam a palavra. Ensinem a eles a guardarem a palavra, para que eles não se corrompam, para que eles não percam a visão, porque não havendo visão o povo se corrompe, mas o que guarda a palavra é feliz, é bem-aventurado, porque ele está meditando nela. Ou aquela palavra de Paulo a Timóteo: toda Escritura é
inspirada por Deus e útil. E útil. Poderíamos colocar ali para trazer felicidade ao homem? Poderíamos colocar, porque ela é útil para quê? Para ensino, repreensão, correção, educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E veja que um cristão perfeito e perfeitamente habilitado para boa obra, eu acredito que ele não vai ser triste. Ele vai estar feliz guardando a palavra do Senhor. Irmãos, e uma vez guardando essa palavra, não seremos corrompidos. Não havendo visão, não havendo entendimento, o povo se corrompe. Mas o que guarda a palavra, ou que guarda a lei, esse é feliz. Que sejamos encontrados dentre esses que amam a palavra, que perseveram na palavra, que guardam a palavra e não negam o nome do Senhor. E certamente nós não seremos corrompidos. Amém? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.